Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Graças a Deus, motivo de alegria, mais uma vez reunido com os irmãos, numa só fé, num só propósito de adorar o Rei dos Reis. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, dos versos 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentas. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, graças rendemos ao Senhor diante da Tua palavra, te agradecemos por ter lido e agora te pedimos auxílio na exposição, no entendimento, possamos sair daqui edificados, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agrade a Ti, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Queridos, o pastor Timothy Keller escreveu um livro chamado Deuses Falsos, e nesse livro ele conta que ele palestrou para homens no almoço e ele fez a exposição dos 7 pecados capitais, aqueles mesmo compilados ali no século IV, e depois houve algumas resoluções, mas esses pecados eles apontam e são capitais porque, segundo o entendimento de quem compilou, diz que eles apontam para a raiz de todos os pecados, que a partir desses pecados, muitos outros aí se originam dele. E Timothy Keller conta que quando ele falou para a esposa dele que iria fazer essa ministração, 7 dias de palestra, expondo os 7 pecados capitais, ela disse que podia apostar com ele que quando ele fosse falar sobre a avareza, o público dele ia ser muito reduzido. Lembrando que os 7 pecados capitais
Eles são o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a gula, a luxúria e a avareza, né, a ganância. Timothy Keller conta que nos primeiros dias, quando ele falou sobre a ira, quando ele falou sobre a luxúria, até sobre o orgulho, a lotação foi máxima, não tinha espaço para mais ninguém. O espaço reservado ali tomou toda a ocupação. E que no dia que foi falar, não houve audiência dele, tinha falado. Timothy Keller conta que esse pecado da avareza, ele é um ídolo tal que ele cega as suas vítimas. Que dificilmente a pessoa que é avarenta admite que é avarenta. Dificilmente a pessoa que ama o dinheiro admite que ama o dinheiro. Dificilmente a pessoa que é escrava do dinheiro admite ser escrava do dinheiro. E esse texto que nós acabamos de ler, essa parábola do rico e do Lázaro, ela é proposta pelo Senhor Jesus exatamente depois da negação desse entendimento por parte dos fariseus. Jesus contava uma parábola para os seus discípulos, exatamente orientando-os a ter cuidado com essa relação com o dinheiro. E no verso 14, nós percebemos na narrativa que os fariseus, um grupo de religiosos que eram detentores ali, responsáveis pela exposição da palavra, pelo ensino, mas que muitos deles, ou quase na sua totalidade, viviam uma vida de farsa, apresentava uma aparência religiosa, mas vivia contrária a isso. Esses fariseus também eram escravos do dinheiro. Esses fariseus amavam mais o dinheiro do que Deus. E ao ouvir essa exposição de Jesus, falando para os seus discípulos, orientando-os, no verso 14, nós percebemos a reação deles. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Eles faziam chacota, e se a gente olhar no original, ridicularizar é como quem torce o nariz para uma verdade. Eles ouviam uma verdade que foi ao encontro do coração deles, mas eles torciam o nariz. Eles não aceitavam essa verdade. Jesus, então, expõe para eles que essa vida de engano que eles viviam conseguia muito bem enganar a homens, mas a Deus não. Olha, no verso 15, Jesus expõe toda essa hipocrisia dos fariseus, mostrando claramente que quem é escravo da avareza, quem é escravo do dinheiro, nunca admite, mas prepara máscara para si mesmo. Jesus mostra, olha, vocês podem se justificar diante dos homens, vocês podem passar uma aparência de riqueza espiritual para os homens, mas o verdadeiro tesouro de vocês está no dinheiro. Mas cuidado, porque Deus, Ele conhece o coração e conhece as intenções dos seus corações. Jesus, quando ele terminou a parábola, ele finalizou ela dizendo que não é possível agradar a dois senhores, não é possível servir a dois reis, não é possível pertencer a dois reinos. E nós observamos através da palavra claramente essa divisão de reinos. Nós observamos que depois da queda, o homem influenciado por Satanás, ele vira súdito de um reino que contrapõe o reino de Deus. Satanás, quando se faz a rebelião ali, ele começa a contrapor tudo que o Senhor faz numa tentativa de distorcer. Esses dois reinos estão longe de ser duas forças iguais. Não, o reino do Senhor é soberano, é onipotente, mas esse outro reino ele contrapõe todos os valores estabelecidos ou tenta distorcer os valores estabelecidos pelo reino de Deus. Então Jesus ele deixa bem claro para os fariseus, olha, vocês usam máscara dizendo que são súditos do reino de Deus, mas na verdade vocês estão no reino de Satanás.
Porque esse reino de Satanás, um dos objetivos dele é embutir ídolos no coração das pessoas, embutir ídolos substituindo o Senhor nos corações. Jesus deixa isso bem claro e traz então para os fariseus uma parábola denominada a parábola do rico e do Lázaro. Jesus então conta essa parábola para mostrar qual era a verdadeira situação espiritual dos fariseus, para mostrar para eles que o que eles não admitiam era de fato uma verdade. Mas eles torciam o nariz diante dessa verdade. Então você hoje tem duas opções diante dessa exposição. Você pode torcer também o nariz e achar, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Ou você pode se abrir para meditar e refletir nessa palavra. Por isso que eu dividi ela em 3 partes, nós vamos ser bem sucinto na exposição, mas os temas de cada parte que eu dividi, eu coloquei eles na primeira pessoa, exatamente para você pensar comigo a partir do eu. A partir do eu. E a primeira parte é: eu sou avarento quando os meus olhos se fecham para a realidade do próximo. Quando Jesus expõe essa parábola, ele apresenta os personagens que são muito distintos socialmente. Ele apresenta um homem rico e muito rico, um homem que se esbanjava em roupas caras e que achava sempre prazer nessa ostentação financeira, um homem que todos os dias comia banquetes, e uma outra realidade, um homem pobre, um homem mendigo que apetecia ali por comer as migalhas que caía da mesa daquele homem rico, e que ao invés de vestir as roupas da moda, ele era vestido, coberto de feridas gravíssimas. E Jesus apresenta esses 2 personagens aqui. Mas lembre, Jesus não está querendo fazer uma distinção de classes sociais, mostrando que o pobre é melhor do que o rico, financeiramente falando, rico de donativos, pobre de donativos. Não é isso que Jesus está mostrando. Mas, em primeiro lugar, Jesus mostra que aqueles fariseus, eles eram tão avarentos, porque eles não conseguiam perceber a necessidade do próximo. O verbo aqui conjugado, quando diz que caía da mesa do rico migalhas, está flexionado da seguinte forma: caía e continuava caindo. Não era algo pontual, era algo constante, era algo comum, era algo que perpassava todos os dias. E quando diz também que o mendigo, ele desejava comer aquelas migalhas que caíam, ele desejava e continuava desejando, era algo contínuo, não era algo pontual. Aquele homem rico tinha todo o tempo de perceber a necessidade do seu próximo, mas ele estava ocupado demais, se regalando e ali cultuando a sua riqueza, cultuando o ídolo do seu coração. Ao ouvir essa exposição, nós somos tentados a achar: isso está longe de ser comigo. Eu torço o nariz porque eu não tenho riqueza alguma aqui nessa terra, portanto, eu não estou nesse patamar de ter condição de olhar para o próximo e estender as mãos. Mas é nessa hora que nós nos enganamos. A palavra aqui está chamando a atenção para nós olharmos para o próximo e atendê-lo na sua necessidade. Os valores deste reino que contrapõe o reino de Deus prega o seguinte: olha, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. E se eu dividir com alguém, logo eu serei subtraído. Se eu dividir com alguém, logo a minha conta será subtraída. Logo os meus recursos serão subtraídos. Mas os valores do reino de Deus se eu divido com alguém, logo eu multiplico. Não foi assim quando Jesus chamou os discípulos para dividir os 5 pães e 2 peixinhos para aquela multidão?
quando começa a dividir, começa a multiplicar. E é exatamente isso que Jesus chama a atenção aqui dos fariseus. Atender a necessidade do próximo, eu digo toda a necessidade do próximo. Nós podemos atender a necessidade do próximo nessa questão donativa, mas principalmente também na necessidade principal do homem, que é ouvir o Evangelho, que é poder compartilhar aquilo que nós recebemos de graça recebeis, de graça dá. Então ficar gelado diante do sofrimento do próximo é um apontamento para aquele que é avarento, para aquele que tem esse ídolo no coração, essa avareza, esse amor, uma riqueza voltada para si mesmo. E chama a atenção que até aquele cachorro se compadeceu de Lázaro ali, lambendo as suas feridas, mas aquele homem foi insensível demais para perceber um necessitado que estava na sua porta todos os dias. O segundo ponto é: eu sou avarento quando eu fecho os olhos para a realidade eterna. Eu sou avarento quando eu fecho os olhos para a realidade eterna. Nós vemos que a morte chegou para aqueles dois homens. Aquele homem rico parece que vivia uma vida no entendimento que aqui era o céu. E o ser humano tem essa capacidade de fazer essas reflexões. Quando ele vive um momento de glamour, um momento de felicidade, ele fala: estou no céu, aqui é o céu. Mas quando ele também vive alguma adversidade, ele pensa: nossa, eu estou vivendo já no inferno. Eu estou no inferno, aqui é o inferno. Salmos 73, Asaf observando o homem mau e observando e analisando com uma ótica voltada para os valores desse reino, que opõe o reino de Deus, ele percebeu muita prosperidade na vida dos homens ímpios, porque eles zombavam de Deus, mas ao mesmo tempo eles ficavam ricos e ricos e ricos de donativos. Ele diz que quase resvalou os pés ao observar isso. Mas chamado para os atos do Senhor, ele pôde perceber qual era o final do homem injusto, qual era o final do homem ímpio, qual era o final do homem mau, do homem súdito do reino de Satanás. E ele logo percebeu: olha, o final deles é a destruição eterna, o sofrimento eterno. É o que aconteceu aqui nessa parábola. Aquele homem rico foi parar no inferno, e não porque ele tinha muito donativo, mas porque o que dominava o coração dele era a riqueza, era o dinheiro, era a prata e o ouro desta terra. Aquele homem, ele se achava rico de justiça. Ele se achava que, por ser descendente de Abraão, a sua salvação estava garantida. Ele achava que ele era justo perante os homens por causa da bênção material que ele havia recebido. Ele achava: eu não preciso de salvação, eu já sou justo. Em contrapartida, aquele mendigo, que inclusive há uma curiosidade aqui, o rico é chamado somente de rico. A identidade dele era aquilo que ele amava. O pastor trouxe a reflexão quinta-feira: você é o que você ama. E aquele rico era o rico. Mas o mendigo tinha um nome, e o nome dele era Lázaro. Deus ajuda. O nome Lázaro significa Deus ajuda. E aquele homem foi levado para o seio de Abraão. Aquele homem foi levado para o céu. Não porque ele era pobre de donativo, mas é porque ele era pobre de espírito. E uma nuance desse reino de Deus é que ele é dos pobres de espírito. E diz que, olha, bem-aventurado, feliz, não são aqueles que se regalam o tempo todo com as riquezas e que ostentam. Feliz é aquele que é humilde de coração, é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual, é aquele que reconhece que a salvação não parte das suas obras, mas a salvação é graça de Deus. É a eterna consciência do quão devedor ele é diante da justiça de Deus e o quão condenado ele é. O pobre de espírito tem essa consciência e ele é ajudado por Deus
nessa situação. E foi exatamente o que aconteceu com Lázaro. Lázaro foi para o céu. Então, existe uma realidade além daqui. A morte não é o fim de todas as coisas. Eu falava de manhã que, sem querer ser leviano ou simplista demais, raso diante de um assunto tão complexo que é o suicídio, mas na maioria das vezes o suicida ele pensa: eu vou terminar com o meu sofrimento, tirando a minha vida. A morte vai ser o fim de todas as coisas. E Jesus mostra nessa parábola que não, há vida após a morte, há céu e há inferno, há gozo eterno e há sofrimento eterno. Então, aquele que é avarento, ele perde essa percepção e ele acha que os donativos, que a riqueza dessa terra é tudo e é suficiente para viver feliz. Mas um terceiro momento eu posso olhar para essa parábola e de repente dizer: eu sou avarento quando eu ignoro as Escrituras. Quando aquele homem rico percebeu a tormenta que ele estava, a agonia que ele estava, ele se lembrou dos seus 5 irmãos, que provavelmente viviam a vida parecida com a dele. Ele então clama a Abraão: Abraão, pai Abraão, manda alguém lá avisar para eles não virem aqui para a tormenta. Manda alguém lá avisá-los para mudar de caminho, para mudar de direção. Abraão fala: não é possível isso acontecer. Ele fala: não, Abraão, manda alguém que morreu ressuscitar e ir lá avisá-los, que aí eles vão acreditar. Abraão fala: olha, eles têm as Escrituras na mão. Se eles não creram diante da exposição da palavra, esses efeitos sobrenaturais não irão convencer. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então note que esses que desprezam as Escrituras buscam sempre um recurso alternativo, busca sempre algo fora das Escrituras, achando que é um caminho mais fácil. E só existe um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus, que é revelado a nós através das Escrituras. Então não tem outro caminho. Aquele homem teve toda a oportunidade de investir, de apresentar o tesouro verdadeiro para os seus irmãos, para a sua família, que é a palavra de Deus. Mas ele era ocupado demais, se regalando e ostentando e achando prazer todos os dias na sua riqueza terrena. Vale uma reflexão: em que nós temos investido nosso tempo? O que nós temos valorizado mais? O que nós temos considerado de mais valor? O que nós olhamos para a nossa família, nós pais de família, donas de casa, o que vocês têm considerado primordial para ensinar os seus filhos? O que é mais precioso? Direcioná-los meramente para uma faculdade que remunera muito bem? Será que a educação, será que o tesouro da educação para nossos filhos se resume somente nisso? Será que a exposição das Escrituras no lar tem ficado negligenciado? E nós estamos num tempo que nos chama para essa reflexão. Estamos aí, acredito eu, passando dessa fase difícil da pandemia, mas ainda estamos em processo de quarentena, de isolamento, e temos esse convívio mais intenso com a família. O tesouro maior a ser compartilhado com a família é as Escrituras, porque depois só sobrará lamento, aquele homem desesperado, se preocupando com o destino eterno da sua família, mas isso era tarde demais. Queridos, olhar para essa parábola, e eu quero repetir e enfatizar isso, não é uma guerra de classes. Jesus não está trazendo aqui: olha, o bom é o pobre, quanto menos você tem financeiramente, mais piedoso você é, quanto mais você tem financeiramente, mais no inferno você estará. Longe disso, Jesus não está falando disso. A figura aqui representando na parábola Abraão era um homem rico, José foi um homem rico e tantos outros, Jó era o mais rico da sua época. Não é
uma riqueza ou uma pobreza de donativos. O que Jesus chama a atenção desses fariseus é a riqueza e a pobreza espiritual. Aqueles fariseus se achavam ricos demais, porque eles achavam que, por ser da descendência de Abraão, isso garantiria para eles a salvação. Eles não se viam como pecadores, eles se viam como justificados o tempo todo. E Jesus, nas bem-aventuranças, ele deixou bem claro: olha, bem-aventurado é o pobre de espírito. Nesse reino que se diverge um do outro, o reino de Deus, e esse reino que contrapõe o reino de Deus, os valores eles também são distintos demais. E esse reino que contrapõe o reino de Deus, ele está inserido na nossa sociedade. Consumismo, toda essa gama de propagandas que recebemos e as atitudes que muitas das vezes nós somos amoldados a ela. Por isso que a palavra de Deus chama a atenção: olha, não se conformeis com as coisas desse mundo. Não tome forma daquilo que esse mundo valoriza. Mas antes, vivei pela renovação, pela transformação, pelo nascer de novo. Vive da forma dos valores do reino de Deus. Mas esse reino que contrapõe o reino de Deus, ele prega o seguinte: olha, os líderes, maior é o que é servido. O reino de Deus fala: olha, maior é o que serve. Esse reino diz: olha, os líderes desse reino que contrapõe o reino de Deus, eles têm que subtrair os seus súditos o tempo todo. Eles vieram para roubar, matar e destruir. O reino de Deus não, o Rei dos Reis. Ele abriu mão da sua glória. Ele se fez homem, tomou a natureza humana. Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Ele chega à nossa realidade, ele se limita, o Deus com os atributos incomunicáveis, que não há comunicação nos atributos de Deus para conosco. Nós não entendemos o que é transpor uma parede, o que é viver além do tempo, ser atemporal. Nós não entendemos o que é ser todo-poderoso, nós não entendemos nada disso. O Rei dos Reis, para comunicar melhor conosco, ele limitou esses atributos. Ele veio viver em carne e osso. Ele veio sentir a nossa pobreza. O dono do ouro e da prata não tinha onde reclinar sua cabeça. E ele fez isso porque ele ama os pobres, não de donativo, mas os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem: estou perdido, estou condenado. Não como aquele rico. Aqueles que reconhecem: olha, eu estou condenado e eu fiz por onde ser condenado. Há vários ídolos no meu coração, substituí Deus no meu coração. Eu valorizo mais outras coisas do que Deus. Esse rei veio para esses. E ele veio e se fez pobre, porque ele recebeu toda a culpa, todo o pecado desses pobres. Esse Deus todo justo, rico em justiça, se fez pobre, recebeu o pecado dos pobres de espírito, para fazer os pobres de espíritos ricos em espírito. Se os pobres de espírito não tinham justiça nenhuma, estava no negativo, estava no vermelho, o Rei dos Reis, ele veio, não só pagou a dívida, mas ele também imputou justiça nos pobres de espírito. Esses reinos inversos, de valores inversos, nós podemos chegar a uma conclusão: não há outro lugar para ir a não ser a graça de Jesus Cristo. Paulo, falando sobre esse versículo, e ele, na carta ao 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9,
ele conclamando a igreja, aos coríntios, a serem mais deliberadas nas ações para o avanço do reino. Ele diz: olha, eu vou conclamá-los não pela posição de autoridade que eu tenho sobre vocês. Eu vou conclamá-los para vocês olharem para o paradigma da graça, a olharem para o que é pleno em graça, porque vocês receberam essa graça, porque o rico, o mais rico, o Criador de todas as coisas, pobre para torná-los ricos. Agora eu chamo vocês não pela autoridade que eu tenho como apóstolo, mas eu os chamo para anunciar, para investir, para se doar nesse reino, nesse avanço dessa palavra, porque vocês são ricos hoje, vocês são salvos hoje, vocês estão garantidos nas mansões celestiais hoje, porque Ele se entregou por vocês, porque Ele se fez pobre por vocês. Então Ele chama isso. Nós podemos sair dessa palavra aqui desafiados a se alegrar com a graça maravilhosa, a ter muito mais prazer nesses tesouros maravilhosos, esses tesouros do reino de Deus, do que os tesouros passageiros desse mundo. Nós podemos sair daqui desafiados a propagar essa verdade com o coração rico de justiça pela obra de Cristo Jesus. Que bom poder olhar para esta exortação e perceber: será que no meu coração reina o Senhor Jesus? E perceber: olha, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade de mudar essa realidade. E poder perceber que o Rei dos Reis vem em nossa direção para mudar a nossa realidade espiritual. Jesus, o Rei dos Reis, suplantou o ídolo dos corações dos pobres de espírito, daqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. Quero convidá-lo a se colocar de pé, passar para o pastor Enoque fazer essa oração final. Você possa orar crendo que o Rei dos Reis muda o nosso quadro e entender que a solução para uma sociedade pobre, para uma sociedade rica de donativos, nunca vai ser a igualdade financeira, mas vai ser e sempre será aquele que se fez pobre para nos tornar ricos espiritualmente. Eu vou orar com você agora, mas eu quero te ensinar uma coisa. Vai te fortalecer todas as vezes que nós estivermos terminando o culto. Tenho certeza que se você, quem sabe, não entendeu bem isso antes, mas vai entender agora. E você vai sair, todas as vezes que você sair do culto, você vai sair mais fortalecido. Porque quando nós chegamos diante da palavra, nós sempre somos confrontados. A palavra de Deus leva você a fazer aquela pergunta que os discípulos fizeram quando Jesus disse: um que está entre nós vai me trair. Cada um deles dizia: Senhor, sou eu. A palavra de Deus, ela leva a gente a isso, a perguntar: será que sou eu que sou esse avarento? Será que sou eu essa pessoa que, mesmo não tendo dinheiro, é controlado pela vontade de ter? Eu sou controlado por esse Deus falso chamado Mamon? Então nós estamos aqui diante disso, nós vamos orar agora, certo? Mas toda vez que termina o culto, o pastor ele impede a bênção apostólica, não é? E aí você precisa se lembrar, entender por que a gente faz isso. Não é um ritual, é uma lembrança.
E é também um comunicado um comunicado maravilhoso de Deus para você. Você sabe por que é que você vai vencer esse problema que o Senhor mostrou a você, coisa que precisa mudar na sua vida? Sabe por quê? Porque existe um Deus Pai que ama você. Ele ama você como Pai. Por isso ele diz o amor de Deus Pai. Nós falamos da graça do Senhor Jesus, porque quando você não tem condição de pagar pelos seus erros, e você agora reconhece que precisa de perdão, de mudança na sua vida, você é alcançado pela graça de um Senhor que, como foi explicado aqui, pregado para você, Ele é um Deus que se fez o pagamento. A graça é um favor que você não merece, e ela está sempre disponível para você. Por isso é que você deve vencer. E mais, finalmente, por quê? Por causa da comunhão do Espírito Santo. Então, perdoado do seu pecado, você é colocado em comunhão com Deus. Você agora tem a sua comunhão com Deus restaurada. E a comunhão também com os irmãos. Parece uma cruz, né? É vertical e é horizontal. É a comunhão com Deus por causa de Jesus Cristo, porque Deus amou você. E a ação do Espírito Santo que coloca você então em comunhão com Ele, coloca em comunhão com seus irmãos que te apoiam na sua caminhada da fé. Porque a igreja é um instrumento de Deus para a sua edificação. E você conta com irmãos, nós contamos uns com os outros, com os dons. Então, irmão, eu quero que você entenda que o Espírito que atua em você é aquele que dá a você o poder de fazer as mudanças que precisam acontecer na sua vida. Por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não está simplesmente em uma manifestação extraordinária. Está 24 horas por dia na sua vida, na sua respiração, para que os seus pensamentos sejam guiados por Deus, para que as suas atitudes sejam guiadas por Deus, uma a uma. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo assim, para frutificar no Espírito Santo. Então agora que você vai orar e sabe como que Deus trata isso com muita clareza, irmão, se você estava aqui na quinta-feira, você está entendendo melhor o que Deus está falando aqui hoje. Porque mais uma vez, não é? Parece que nós estamos no mesmo assunto, porque Deus está falando conosco. Agora você está confrontado pela palavra de Deus, eu quero que você saiba que você tem o amor de Deus, o Pai, que você tem a graça de Jesus Cristo, que você tem a operação do Espírito Santo, que inclusive é o que leva você a se arrepender. Por isso agora ore, confesse, reconheça que precisa de mudança e também agradeça a Deus que disponibiliza poder para você ser diferente. Não interessa como você foi até agora. Porque às vezes a gente olha, ouve a mensagem, fica todo quebrantado, sai assim, quase que arrastando da igreja. Não vale nada, né? Não é isso que é o propósito de Deus para você. Sim, Ele diz, olha, você não vale nada por si mesmo, mas eu comprei você. Eu estou transformando a sua vida. Então levanta a cabeça e vai lá viver uma vida digna do Senhor que se entregou por você. Está entendendo? É por isso que toda vez que você ouvir essa simples menção que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, você entenda que não é ritual. É porque a gente entende o poder dessa verdade na nossa vida, está entendendo? Então vamos orar agora. Senhor Jesus, nós reconhecemos que o mundo nos ensina e às vezes a gente aprende sem querer que o que resolve a vida é o dinheiro. Que o que resolve a vida, Senhor Deus, é um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de serviço, um amor, para que a gente possa pagar as nossas contas, Senhor Deus. A Tua palavra diz que aos Teus amados o Senhor dá enquanto dorme. O Senhor não dá, Senhor Deus, aos preguiçosos. Todos nós trabalhamos, mas foi o Senhor que instituiu que há dia para descanso. O Senhor nos diz, ó Deus, que nós precisamos entender como funciona o nosso corpo. Nós precisamos, Senhor Jesus, andar, ó Deus, viver uma vida, Senhor Deus, de gente, não tentar ser Deus. Senhor Deus, também o Senhor diz, ó Deus, que os teus filhos, eles têm não apenas para si, mas eles têm para dar aquele que não pode retribuir, e para emprestar aquele que pode pagar, mas dar aquele que não pode retribuir. Nós temos,
ó Deus, esse entendimento de que nós fomos alcançados pelo Senhor. Então a gente olha para aquele que está perdido, aquele que está em necessidade espiritual, que às vezes é o nosso filho, que às vezes é a nossa esposa, que às vezes é a pessoa perto da gente, dentro da nossa casa, mas às vezes é o vizinho de porta ali no apartamento, às vezes é o vizinho que mora na frente da nossa casa, às vezes é o motorista do ônibus que a gente pega todo dia, às vezes é aquela pessoa na fila do caixa. Ó Deus, são pessoas pelas quais nós passamos às vezes o dia inteiro e passamos como se eles não existissem. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não somos os bons, não, nós somos pessoas pecadoras, que precisamos ter a graça de, pelo Espírito do Senhor, conseguir enxergar a necessidade do próximo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Deus, faz de nós gente, ó Deus, mais quebrantada, gente que seja pobre de espírito, gente que reconhece que precisa, que reconhece que precisa de perdão, que reconhece que precisa de mudança. Porque os fariseus achavam que não precisavam de mudança, eles até zombavam, ó Deus, dentro da tua palavra. Mas nós dizemos, Senhor Deus, o pecador aqui sou eu, o indiferente aqui sou eu, e o que precisa de salvação sou eu, o que precisa ser perdoado sou eu, ó Deus, e eu sei também que por causa do tamanho da tua graça, aquele que batia no peito lá na parada, aquele que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador, saiu justificado. Assim também nós, ó Deus, queremos sair justificados aqui nessa noite. Ó Deus, não nos justificando uns aos outros como os fariseus faziam, não dando tapinha nas costas dos outros, mas Deus, quebrantados diante do Senhor, reconhecendo também, ó Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso. Por isso, Senhor Deus, nós dependemos tanto da ação do Senhor e nós confiamos no que o Senhor faz, no poder do Senhor manifestado na nossa vida, não no que nós produzimos nada, mas o Senhor é tudo em tudo, realiza todas as coisas conforme o conselho da tua vontade. E obrigado porque na tua vontade o Senhor resolveu nos salvar. Portanto, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus por nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tem muita vitória. Olha, só rapidinho contando para você aqui. Nós fizemos a restauração aqui do pedaço que estava quebrado aqui na nossa fachada. E nós, no conselho aqui, decidimos encarar aí vamos fazer um revestimento aqui da parte externa da igreja, né? Está bem problemático aqui, filtrações, muitos problemas aqui. Então, em breve, a gente vai ter uma empresa aqui colocando grafiado aqui fora para impermeabilizar. Estão convidados a nos ajudar nisso aí, mas nós estamos juntos aí. Em breve, a gente quer receber vocês aqui com um lugar mais preparado. E aqui por dentro, irmãos, depois nós vamos juntar e fazer um mutirão, né, para resolver algumas coisas internas aqui na nossa igreja, amém? Ficar bonito esse lugar que a gente é tão feliz por Deus ter nos dado, né? Vamos cuidar, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.